Olá, queridos! Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então hoje nessa sexta-feira, mais um sextou pra gente. Então nessa sexta-feira a gente celebra a memória de Santa Maria Rainha, a Virgem Rainha, que é Rainha dos Céus. Essa festa foi estabelecida por Pio XII em 1955, tá? Então tem aí não tem nem 100 anos, né? 1955, 2055, não tem nem 100 anos que foi instituída essa festa. Mas, por quê? Pelo entendimento de que a Virgem Maria é rainha porque ela é mãe do Rei, do nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Mas também porque ela sempre esteve no meio dos apóstolos e, estando no meio dos apóstolos em Pentecostes, ela também está junto deles também no céu, mas não como qualquer uma, mas como uma entre eles, mas que tem uma graça acima da graça que eles têm. Essa festa, no começo da igreja, era celebrada, não no começo da igreja, né, mas há muito tempo, ela era celebrada, mas ela encerrava o mês de maio. Por isso também tem o costume de coroar a Virgem Maria no final do mês de maio. Por quê? Porque celebrava-se Nossa Senhora Rainha do céu coroada, então ela era coroada no final do mês. Porém, depois de um tempo, com as reformas também do Concílio Vaticano II, que reviu todo o calendário litúrgico, então, que foi ali por mais ou menos 1965, uns 10 anos depois, essa festa ficou depois da Assunção. Então, no dia 15, a gente celebra a Assunção. No dia 22, que são 7 dias depois, a gente celebra a Virgem coroada como Rainha do Céu. Para marcar isso, né? Que primeiro, assim como os mistérios que a gente reza no terço, primeiro ela foi elevada ao céu e depois ela foi coroada como rainha. Então é como que o mistério do terço. A igreja chegou a esse entendimento, organizou até os mistérios do terço e organizou também liturgicamente para que a gente viva isso. Então ela foi elevada aos céus e depois coroada. Falar da Virgem Maria é falar de amor, e é justamente todo o tema que a liturgia de hoje vai trazer pra gente, as leituras, o amor. A Virgem Maria, quando diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, isso é fruto de uma experiência com amor. Ela se experimentava e sabia que era amada por Deus, e sabia então que não importava a missão que ele ia dar a ela, que ela ia ter o amparo e o sustento de Deus. Então por isso ela consegue tão generosamente e sem saber das consequências, dar o seu sim. Então às vezes na nossa vida, quando a gente precisa dar uma resposta de amor, quando a gente precisa corresponder a algo da parte de Deus e que a gente não alcança, a gente não consegue, talvez seja porque a gente ainda não experimentou profundamente do amor de Deus. Porque quando a gente faz essa experiência profunda com o amor de Deus, a gente entende que a gente não precisa saber as consequências, a gente não precisa saber onde vai chegar, e a gente vai conseguir suportar toda a luta, toda a dor, toda a dificuldade, porque o amor de Deus é maior do que toda a luta, todo o amor e toda a dificuldade. Então a gente confia mais no amor de Deus do que em nós mesmos, confia mais no amor de Deus do que no que pode acontecer. Porque às vezes o que atrapalha a gente, e poderia ter atrapalhado a Virgem em dizer o sim, era pensar como vai ser, o que eu vou ter que fazer, será que eu vou conseguir, será que eu dou conta? Ela até perguntou, o que eu tenho que fazer, como que isso vai acontecer se eu não conheço o homem? Mas ela não perguntou isso como um empecilho, ela só disponibilizou a sua verdade, ela só ofereceu a sua verdade para Deus. Então é isso que a gente tem que fazer, é oferecer a verdade e não olhar para as nossas condições e querer voltar atrás ou retroceder porque pensamos que não vamos conseguir o alcançar. A gente precisa seguir então os ditames, as orientações e aquilo que o Senhor nos pede e fazer a vontade dele, que é o melhor para cada um de nós, é o caminho de santidade e que vai levar cada um de nós à plenitude no mais alto dos céus. A primeira leitura de hoje vai começar o livro de Ruth, então vai falar do amor de Ruth por sua sogra. Então é o amor, dos amores mais difíceis de viver, o amor à sogra. O primeiro texto vai falar que, vai contar a história, dizendo que estava uma escassez do povo, então esse homem resolveu ir para as estepes de Moabe.
né, um homem chamado Elimeleque. Isso aqui é um ponto importante do texto, porque quando diz que o nome do homem é Elimeleque, ou Elimelech, né? Elimelech. Meler é a palavra rei em hebraico. E Eli é o nome de Deus. El é o nome de Deus. Tanto que se você tem El no seu nome, Daniel, Rafael, Elisa, Elizabeth, esse El é sempre o nome de Deus. Então, o I representa, é o meu. Eli significa meu Deus. Porque aí você coloca esse I no hebraico, o El, Deus. Eli, meu Deus. E Elimelech, rei. O Senhor é meu rei. Deus é meu rei. Então esse homem tinha uma vida totalmente entregue a Deus, onde o Senhor era o rei da vida dele. E ele vai, abandonado para as estepes de Moabe, lá com seus filhos, que se casam com as moabitas, Orfa e Ruth. Só que ele morre, nananana. E aí, Noemi, sabendo que Deus olhou de volta para o povo e já não tem tanta escassez, resolve voltar para sua casa. Por quê? Porque ela não queria ficar viúva numa terra estrangeira. Porque naquele tempo, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros eram abandonados. Então ela já era viúva, ainda era estrangeira, ela tinha quase que 2 cotas, né? De possibilidade de abandono. Então ela volta para sua casa para ser só viúva e tentar viver a vida, né? E quando ela volta, ela despede as noras. Olha, Orfa vai embora e Ruth resolve ficar. Me chama a atenção, por que Ruth vai querer ficar? Eu só posso pensar que Elimeleque era um homem tão profundo na intimidade com Deus que o testemunho dele alcançou o coração de Ruth. O testemunho daquele homem e ver como que Elimeleque tratava Noemi, o amor que ele tinha por ela, a maneira com que ele lidava com Deus. Então, Ruth escolhe cuidar de Noemi. Ela não tinha obrigação por isso, porque ela não foi casada com a sogra, ela foi casada com um filho que tinha morrido. Então, ela era viúva também. Ela podia ficar livre, estava liberada do contrato. Mas ela, por amor, por se preocupar com Noemi, uma viúva, sozinha, o que ela ia fazer da vida. Ruth era mais nova, então poderia ajudar de alguma forma. Então, Ruth, vendo todo o contexto de uma família que era temente a Deus, ela vai dizer, não, eu vou te seguir, teu Deus será meu Deus, tua casa será minha casa. Então isso é muito bonito, porque como que essa família conseguiu testemunhar por uma pagã, porque os moabitas eram pagãos, como que ela testemunhou, como que essa família testemunhou por uma pagã o temor a Deus, e ela resolveu viver uma lei, a lei de Deus, e amar, viver o amor, porque é muito bonito quando a gente faz as coisas não por obrigação, mas por amor. Ruth não fica com Noemi por obrigação, porque Ruth havia liberado ela da obrigação de cuidar. Mas Ruth escolheu por amor. Então, a vida de igreja, cuidar da nossa família, o nosso trabalho, o que fazemos, as lutas, não podem ser uma obrigação, mas precisam ser uma expressão de amor. Eu faço por amor, porque o amor faz dar fruto. E a gente vai ver os frutos, né? Continuando no livro de Ruth, a gente vai ver os frutos que vão ser colhidos dessa história. Porque o amor gera frutos. A obrigação mata, a obrigação adoece, a obrigação entristece. Mas o amor gera frutos. E o Evangelho, né? Vão perguntar ao Senhor, para testar ele mais uma vez, qual é o maior mandamento. E ele vai dizer, amar a Deus de todo o coração, com toda a alma e com todo o espírito. Amar a Deus de todo o coração é a fonte das decisões. Então, se eu amo a Deus de todo o coração, eu amo a Deus com decisão. Eu me decido por esse amor. Como Ruth, se decidiu por amar e ficou com Noemi. De toda a alma é a fonte da razão. Nós temos uma alma racional. Somos animais racionais, diferentes dos irracionais. Diferente do cachorro, do gato, da barata, da formiga. Que tem uma alma, mas uma alma irracional. Não uma alma racional que é dotada de vontade, que é dotada de liberdade e que vai viver para sempre. A alma irracional, ela não vive para sempre. Então os animais não vivem para sempre. Nós temos uma alma racional que vive eternamente, porque a razão é o que nos faz semelhante a Deus. E por isso vamos viver para sempre, porque somos semelhantes a Ele pela alma que Ele nos deu. Então, quando eu amo a Deus de todo o coração, de toda a alma, eu estou amando a Deus também com o meu entendimento, processando, compreendendo que sou amado por Ele e amo a Deus como uma resposta. Então amar a Deus com toda a alma é entender, eu sou amado por Deus. E o meu amor a Deus nada mais é do que uma resposta a todo o amor que eu recebo de Deus a todo tempo.
porque me deu vida, me deu saúde, me deu tudo que eu tenho. Então, amar a Deus de todo o coração, com decisão, com toda a alma, com razão e com o Espírito. O Espírito é a vontade, o Espírito move a nossa vontade. Nós devemos conformar nossa vontade à vontade de Deus através de um espírito dócil. Então, amar a Deus de todo o Espírito é amar a Deus também com vontade. Querer amar, não com preguiça, não empurrando com a barriga, mas com vontade, com gana, sabe? Com ímpeto, com desejo de fazer e dar o melhor a Deus. E aí nós vamos ver que também é amar ao próximo como a si mesmo. Porque amar ao próximo é uma resposta do amor a Deus. Se eu amo a Deus, eu também preciso amar o próximo, que é a imagem de Deus. Se eu amo a Deus, eu também amo ao próximo, porque Deus também o ama e vive nessa pessoa. Então eu amo o próximo não pelo que o próximo faz, mas eu amo ao próximo por o Deus que habita no meu próximo. Isso também tem que ficar claro na nossa cabeça. A gente não ama os irmãos pelo que eles fazem, mas a gente ama os irmãos por aquilo que Deus, pelo Deus que habita neles, pelo Deus que está neles. Então é assim que a gente ama também os nossos irmãos e superamos as dificuldades que temos muitas vezes de amar. Então que nessa liturgia do amor, o nosso coração se preencha desse amor e que a gente ame mais os nossos irmãos. Amar com generosidade e com coração aberto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.